Se você quer ter um negócio na avicultura caipira, ou mesmo já tem, está evoluindo na atividade, não vai dar para fugir dos impostos. É claro que a avicultura caipira, de maneira geral, tem facilidades, tem benefícios, mas mesmo assim a gente precisa pagar imposto. Por isso, no vídeo de hoje, vamos discutir quais são os melhores caminhos, quais são os desafios para o avicultor se enquadrar, se regularizar e pagar certinho com a menor taxa possível. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. Para a gente começar essa discussão, uma coisa muito importante, eu não sou um expert na parte fiscal. Tenho muita vantagem, minha esposa é uma contadora e me ajuda muito, principalmente nesses cálculos fiscais dos nossos projetos. A Escola de Avicultores executa projetos, vários deles, de vários tamanhos, e dentro de uma proposta de análise de viabilidade econômica, principalmente até para financiamento bancário, a gente elenca, faz o cálculo, tem uma tabelinha que eu vou mostrar ela para vocês, inclusive, dessa discussão fiscal, para achar os melhores caminhos. Porque uma coisa muito importante para a gente falar sobre esse tema é que vocês vão ver, vai depender muito de uma série de fatores, cada caso é um caso, inclusive cada momento do avicultor pode ser uma escolha diferente. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma diferenciação entre a produção e o beneficiamento, no caso, o entrepostos de ovos. É a casinha do ovo ali, a granja avícola, né, a denominação correta, hoje em dia pega a produção e o entreposto. E aí tem uma diferenciação. Para você regularizar sua produção, suas galinhas, é na defesa agropecuária, sem custo nenhum, você vai lá e regulariza. Mas você só pode vender esse ovo por dois caminhos, ou por um entreposto terceirizado, ou ter o seu próprio entreposto, que é o que acontece na grande maioria dos casos. Na verdade, na grande maioria dos casos, a venda é informal. O avicultor tira lá da produção e vende direto para o consumidor final, aí não tem a discussão de imposto e não está regularizado. Estamos caminhando cada vez mais para uma necessidade, mesmo da pequena escala, de se regularizar. Porque qualquer produto de origem animal que vai ser vendido, ele precisa ser inspecionado. Não tem como, você vai vender um queijo, um leite, um mel, ovo, ele precisa passar pela inspeção. Essa inspeção acontece na casinha do ovo e pode ser federal, estadual ou mesmo municipal. E para você ficar regularizado, ficar legal, você pode fazer isso pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Isso é muito importante, tanto o registro da granja quanto o registro da produção, da produção e tanto o registro do entreposto podem ser feitos ou por pessoa física ou por pessoa jurídica. E aí, cada caso é um caso. Aqui a gente já vai começar a se debruçar no imposto e qual é o melhor caminho que você deve recorrer. Uma coisa importante sobre a pessoa física é que o avicultor, o agricultor de maneira geral, o produtor rural, ele tem um benefício muito interessante que é conseguir congelar ali 20% da alíquota no seu lucro bruto. Isso é muito importante, porque se você for faturar na pessoa física uma grana maior do que a alíquota de 20%, você só vai pagar 20%, você congela ela ali no máximo em 20%. Essa é uma vantagem. Ou se não, vai para a tabelinha do imposto de renda da pessoa física normal. Aqui vai depender muito de quanto você vai ganhar por mês. Até R$24 mil no ano, se você fechar o ano e faturar R$24 mil, você não precisa pagar nada, é isento de imposto de renda, fica tranquilo. A partir daí já começa a ter uma cobrança e uma alíquota, vai aumentando conforme o seu faturamento vai aumentando. Então um insight importante aqui é que a partir de R$45 mil de faturamento anual, a partir aí de 45 até 55, mais que isso também, a alíquota ela passa para 22,5. Antes desse faturamento, até 45 mil de faturamento anual, fica numa alíquota de 15%. Aí é vantagem optar pela tabelinha do imposto se for pela pessoa física, porque você vai ter 15% aí de alíquota incidindo e, além disso, você tem uma dedução de R$ 4.382. Tem que lembrar que tem essa dedução, quanto mais também é o seu faturamento, maior é a dedução. Você consegue realmente tirar aí esse valor do que você vai pagar, na verdade, de imposto.
Só que geralmente, a partir de 22,5%, mesmo que você tenha uma dedução, vale a pena congelar nos 20%, porque aí você já não vai pagar 2,5% a mais de imposto, você congela nesse benefício aí do avicultor, do produtor rural, de pagar 20% no máximo na alíquota. Passou de 22, 27,5%, que é a alíquota de pessoa física, geralmente, quando fatura mais de R$45 mil no ano, já não vale mais a pena, vale a pena congelar nos 20%, para não pagar mais de 27% aí de imposto. E aí depois a gente entra na pessoa jurídica. Você tem a opção de trabalhar pela física, tanto a produção, o registro da produção, quanto do entreposto, e tem a opção de trabalhar pela pessoa jurídica. A pessoa jurídica, todo mundo já chega pensando no MEI, só que o MEI, ele é um microempreendedor individual, está muito focado aí em serviço, ele tem uma característica que não enquadra muito a produção de ovos. O mercado do ovo em si, ele não tem inclusive um KNAI específico no MEI, por isso que não encaixa, né? Não colocaram aí, não visualizaram a produção de ovos no MEI, pela característica da produção, da atividade. Principalmente porque a faixa de faturamento aí do MEI é R$81 mil no ano. Você não pode faturar mais de R$81 mil, senão você já desenquadra do MEI. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, 250, 300 poedeiras, elas já vão extrapolar R$81 mil. Então quem está começando uma atividade para gerar renda, para gerar resultado, dificilmente começa com menos de 200 aves. Começando com mais de 200, já vai correr o risco de extrapolar aí o MEI e já vai perder essa possibilidade. Por isso que não tem um KNAI específico. O que acontece, e aí uma coisa muito importante, um parênteses que eu tenho que fazer extremamente fundamental nesse vídeo, é que vai depender muito das outras atividades da propriedade. A gente fala, né, no ecossistema das suas atividades. Aqui eu estou olhando especificamente para uma atividade que é a produção de ovos, mas de repente as outras atividades da propriedade que também precisam ser enquadradas nos impostos, você faz um casamento aí, faz uma junção e vai ter uma diferença grande da escolha, porque a escolha vai depender de uma série de fatores, como a gente está vendo e vai ver. Mas o que é importante entender é que a gente está olhando só para um recorte, para uma atividade que é a produção de ovos caipiras. Mas o produtor, o avicultor, precisa olhar para o todo, para as outras atividades da propriedade que estão gerando renda, para fazer uma junção importante aí. E voltando aqui na nossa pessoa jurídica, né, a gente olhou o MEI que não encaixa, não enquadra. Você pode até ter caminhos de vender pelo MEI se você tiver outras atividades, foi o que eu acabei de falar. Se você tem uma outra atividade, porque no MEI tem alguns KNAIs que é de venda de produtos alimentícios, então de repente você tem um KNAI já de venda de produto alimentício, vende verduras, vende alguma coisa, você consegue encaixar ali a produção de ovos também. Dá para fazer, mas o ideal de repente já é ir, se for para atividade específica, para um Simples Nacional, para a pessoa jurídica, é claro. Aí na verdade a gente tem 3 formas ainda de pessoa jurídica que o avicultor precisa analisar e estudar muito bem com um contador de confiança que é especializado, que conhece a agricultura para poder definir o melhor caminho. O Simples Nacional tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem é que você pode faturar até 4.800.000, 4,8 milhões aí de faturamento anual, você está dentro do Simples Nacional. O próprio nome já diz, ele simplifica os impostos, não que você deixa de pagar, mas ele simplifica para você se enquadrar. É uma facilidade criada aí. Aí sim tem o KNAI específico, né, da atividade de ovos, que é o 0155-5/05, e aí daqui para frente sempre esse mesmo KNAI que é referente à atividade, à produção, à comercialização de ovos. A alíquota do Simples Nacional ela vai variar entre 4% até quase 20%. Uma coisa muito importante é que ela varia conforme o faturamento bruto e acumulado nos últimos 12 meses. Então, mês a mês, praticamente, vai mudar as vírgulas ali, dependendo do seu faturamento que você teve lá para trás. Isso é muito importante, que você vai olhar sempre os últimos 12 meses em cima do faturamento bruto. Aqui 2 pontos aí que eles não são muito legais para a nossa atividade.
Primeiro, que vai olhar só para o faturamento bruto, não importa quanto você gastou. E aí é muito importante na nossa atividade ver alguma relação de custo, porque o custo é alto também para produzir os ovos. Porém, aqui a gente só vai tirar, o Simples Nacional só vai olhar para o faturamento bruto. Se você teve prejuízo naquele ano, só que você ganhou dinheiro, né, teve um faturamento, você vai acabar pagando imposto do mesmo jeito. E um outro ponto é que ele não consegue aí se beneficiar do que o ovo já traz de benefício fiscal. O ovo, ele é isento de ICMS, um imposto importantíssimo, ele é alíquota zero para PIS, para COFINS e ele não é tributado pelo IPI. E aqui é um ponto de atenção para a escolha do regime. Qual é o regime que você vai escolher tendo em vista as particularidades, as peculiaridades da produção de ovos, da produção de alimentos em si? Nesse caso, o ovo então sendo isento de tudo isso, mas no Simples Nacional, como ele já simplificou tudo ali dentro, não dá para tirar, você não tem esse benefício, você acaba não se beneficiando dessa isenção de ICMS, por exemplo, porque ele é cobrado lá pelo Simples. Você acaba pagando uma coisa que o ovo é isento. Só para ilustrar, como eu disse para vocês, a gente faz os projetos e faz algumas projeções, algumas análises. Esse é um projeto de, em média, de 12, 13 mil ovos. Eu não me recordo agora exatamente a produção de ovos, porque tem o sequenciamento de lotes aqui. Mas é um projeto para, em média, de 12 a 13 mil ovos por dia. Uma produção de 12, 13 mil ovos dia. Aqui está dando um faturamento bruto, também contando venda de cama, vendendo as aves em fim de ciclo e a venda da produção de ovos, essas três receitas brutas, 3 milhões e 200 mil reais. Então, no ano, o faturamento bruto, depois que estabilizou tudo, o sequenciamento, 12, 13 mil ovos dia, 3 milhões e 200 e poucos mil reais. Só de alíquota aqui, se entrar no Simples Nacional, dá 11%. Então, 3 milhões e 200 mil, faturando isso durante um ano todo aí praticamente, você vai ter uma alíquota que vai bater nos 11%. Só para vocês terem uma ideia, de um faturamento de 3 milhões e 200 mil, mais de 370 mil, basicamente 370 mil reais só de imposto pago no ano, entrando pelo Simples Nacional. Então é muito importante olhar o seu faturamento, olhar a sua realidade, o momento que você está para poder escolher o melhor regime. Porque além do Simples Nacional, a gente tem mais dois que são importantes, que é o lucro presumido. Lucro presumido, o próprio nome também já diz, ele presume o lucro e na nossa atividade é de 8%. Então você também amarra, isso é interessante, porque você amarra ali como se você só tivesse um lucro de 8%. Se você extrapola esse lucro, você segura ali nos 8%. Só vai pagar o imposto em cima desses 8%. É uma vantagem, você tem um faturamento aí de 78 milhões no ano, pode faturar à vontade, e ele você paga trimestral. Diferente do Simples Nacional, que todo mês você tem que estar gerando a guia e pagando, aqui no lucro presumido você paga só no trimestre. Então são 3 pagamentos no ano de imposto basicamente, a cada 3 meses você paga um imposto. E a alíquota é de 15%. 15% da base de cálculo, que é em cima dos 8%. Mas o que é importante entender é que é 15% que você vai pagar aí de imposto em cima de uma base de cálculo, que é o seu faturamento do trimestre. Então vai pegar lá quanto você ganhou no trimestre, nos 3 meses, qual foi o seu faturamento bruto, quanto você conseguiu ali ganhar de dinheiro vendendo os ovos. Vai pegar isso e vai fazer vezes 8, que é 8% é o máximo, porque aí você já amarrou os 8% de lucro ali, que é a sua presunção de lucro. E aí em cima desse valor é que você vai pagar 15%. 15% em cima desse valor. E ainda tem 9%, só que aí é uma contribuição social que todos os regimes têm, sempre aparece aí, fora o imposto, é claro, a contribuição social. Só que tem 2 pontos aqui, um pró e um contra, sobre o lucro presumido. O primeiro deles é que ele também vai levar em conta sobre o faturamento bruto.
ele não vai olhar o quanto você gastou durante o ciclo, o seu custo, as suas despesas. Então ele também só vai considerar o seu faturamento bruto. Se você estiver tomando prejuízo ali, se teve uma mortalidade das aves, se você teve uma diminuição da produção, mas mesmo assim vendeu ovos, vendeu cama, vendeu alguma coisa ali para segurar as pontas, vai ter um imposto em cima disso. Só que um lado positivo aqui é que você não tem a incidência de ICMS, desconta PIS, COFINS. Então aqui no lucro presumido, diferente do Simples Nacional, que a gente paga PIS, COFINS sem incidir no ovo, aqui a gente consegue sim tirar esses impostos que incidem e aí abate aí o PIS e COFINS. O outro formato que a gente tem, o outro regime é o lucro real. O próprio nome também já diz, é em cima do quanto você lucra realmente. Uma diferença grande, gritante aqui dessa forma de condução da pessoa jurídica é que ele leva em consideração as despesas. Ele vai pegar ali o seu faturamento total, bruto, real e vai descontar a sua despesa, vai descontar os custos que você teve para a condução ali da atividade. Isso é muito importante. E tem uma outra jogada aqui do lucro real que você ainda consegue pedir o abatimento aí de PIS e COFINS de outros, da matéria-prima. Então, por exemplo, você comprou um ninho, você comprou ali comedouros, comprou bebedouros. Esse bebedouro, ele tem um imposto, PIS, tem COFINS. Você consegue abater, você consegue ressarcir esse PIS e COFINS dos equipamentos, por exemplo. E isso é muito interessante. Porém, é um regime muito detalhado. Trabalhar na perspectiva do lucro real precisa ter muita organização financeira, muita preocupação em ter tudo anotado, todas as informações documentadas, nota de tudo. Não dá para trabalhar meia boca aí. Para ser lucro real precisa ser uma empresa com departamento aí praticamente só para cuidar dessa parte fiscal. E a alíquota nesse caso, ela é de 15% sobre o lucro real. E acima de R$20 mil por mês ainda tem mais 10% de acréscimo. Então o lucro real é de 15% em cima do que você realmente faturou, tirando as despesas. Isso é muito importante. Já desconta ali o que você teve de despesas em cima do seu lucro, descontando, né, o que você gastou para produzir, você vai pagar 15%. Só que se faturar mais de R$20 mil, se essa conta der mais de R$20 mil por mês, ainda tem mais 10% de acréscimo e a alíquota aí vai para 25%. E aí, é claro, tem mais 9% de contribuição social e tem que ficar atento aí ao lucro real porque ele tem algumas vantagens, principalmente essa de você conseguir resgatar aí PIS e COFINS de outros produtos que você adquire. Ele leva em consideração, né, ele abate já aqui PIS e COFINS do ovo em si, então você já não vai pagar esses impostos, você só vai fazer, né, o pagamento em cima do que você realmente lucrou, o lucro real aí. Então é importante de repente dar uma atenção. Claro, não só para esse regime, mas estudar bem os outros para ver qual que se encaixa melhor na sua realidade no momento. Beleza? O que eu queria trazer para vocês, é claro, é um panorama geral das possibilidades. Pessoa jurídica, pessoa física. Na física, duas possibilidades. Você tem ali até 20%, ou se não cai na tabelinha do imposto de renda. Pessoa jurídica, basicamente 3 caminhos. Você tem o lucro real que a gente acabou de ver, o lucro presumido e o Simples Nacional. E se eu conseguir agregar alguma informação de valor aí para você, já vale a sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito. Não custa nada, é só se inscrever e apertar no joinha. É muito importante para a escola se inscrever e apertar no joinha para você também receber a notificação, porque toda segunda e quinta, 8 horas da noite, a gente tem um vídeo novo aqui na escola. Eu espero você no próximo. Um grande abraço!